Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp, transmitido pela Rádio Mundial 95,7 FM e pela internet para o mundo inteiro, né? Na página vibemundialfm.com.br e depois postado no YouTube e no Facebook. Bom, olha o tema de hoje. Forças independentes na atualidade. E aí, o que você inventou hoje, André? Forças independentes na atualidade. Guarde bem essa palavra, independentes. Essa palavra vai ser muito usada daqui para frente. É mais ou menos como aquele programa que eu fiz sobre a desinformação lá no ano passado, que eu expliquei o que é desinformação e depois essa palavra passou a ser muito usada. A palavra independente vai ser muito usada, mas eu vou mostrar em que conotação na atualidade. Então, o que são forças independentes na atualidade? André, do que você está falando? O que você sonhou? O que você está falando? Qual a teoria da conspiração de hoje? Calma, vamos lá. São as forças independentes do Deep State ou da nova ordem mundial. Elas são independentes tanto do Deep State quanto da nova ordem mundial. E você pode considerar tudo o que eu falo como uma teoria da conspiração. Eu respeito. Ou então uma realidade geopolítica internacional. Pode considerar uma coisa, pode considerar outra, e eu respeito. Agora, vamos fazer uma observação histórica. Vamos voltar lá no passado do nosso planeta. Se observarmos o passado do nosso planeta, descobriremos que sempre houve domínio de forças do mal. Sempre a população levou a pior, sempre as forças do mal dominaram. Houve exceções, evidentemente, houve reis, imperadores, dominantes que foram melhores, isso é verdade, mas a maior parte foi sempre do mal, ruim, prejudicando a população. Sempre. E Maquiavel, que lidava com o príncipe naquela época, ele ensinava a usar essas forças do mal. E aí perguntado, perto de morrer, foi perguntado, mas você prefere o céu ou o inferno? E ele disse que preferia o inferno, né? Porque ele achava que o céu seria daquele de arpinha, com anjinho, e que o inferno seria muito mais divertido e tudo mais. Bom, ele preferiu, deve ter ido para lá, né? Bom, descobriremos sempre que houve o domínio das forças do mal, que foram mudando de nome. Então, em cada época da humanidade tinha um nome. Por exemplo, a nobreza francesa deixou a população da França miserável. Daí que vem o livro de Victor Hugo, Les Misérables, Os Miseráveis, que falava da miséria das pessoas na França. Por quê? Porque tinha uma nobreza que vivia no luxo, no poder, na riqueza, e a população da cidade de Paris, que a gente fala, poxa, grande cidade, cidade luz, etc. Mas naquela época, praticamente toda a população, ou seguramente a maior parte da população, era miserável. Gente que não tinha o que comer. Então essa era a situação. Por esse motivo, e aí ele faz a história linda, maravilhosa, do Jean Valjean, que rouba um pedaço de pão e vai preso. Então, é uma história linda, né? Les Misérables. Agora, por esse motivo aconteceu a Revolução Francesa. Se a população tivesse satisfeita com a situação, não apoiaria a Revolução Francesa. Ocorre que, na sequência, Napoleão subiu ao poder e os problemas sociais continuaram, né? Então, houve grande esperança que com a Revolução Francesa o mundo mudaria, mas não mudou tanto assim. Mudou um pouco, mas não muito. As forças do mal que dominavam o mundo foram mudando de nome. Então, cada época um nome, né? Até na atualidade,
E hoje em dia, elas se chamam Deep State. São aqueles que governam o mundo por trás dos governantes. Isso é o que eu falei no meu último programa. Então, aqueles que corrompem governos, corrompem empresas para que fiquem cada vez mais poderosos e ricos. Eu descrevi isso no último programa. Ou podemos chamar nova ordem mundial, essas forças do mal que dominam o planeta nos bastidores. Poucos dão a cara a bater. Como essas forças do mal têm muito dinheiro e poder, elas dominam o mundo, até na atualidade, com seus planos perversos de dominação, de exploração, de enriquecimento ilícito e outras coisinhas mais, né? Foram essas forças que escravizaram a humanidade durante milênios. Então foram elas que escravizaram, não apenas na época da escravidão, que houve tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, como em outros países, em que se pegava os afrodescendentes, né, e trazia para o Brasil, numa situação precária, escravizou, né, toda essa população naquela época, houve a escravidão de toda essa população, mas não apenas nessa época, porque houve várias formas de escravidão, inclusive pessoas passando fome, como eu descrevi em Paris, né? Les Misérables era a população de Paris passando fome. Então é disso que se trata Les Misérables de Victor Hugo, né? Agora, para combater essas forças do mal, do Deep State, financiadas por Bill Gates e George Soros, eles são os que nós conhecemos, né? E por outros tantos que nós desconhecemos, é que surgiram essas forças independentes. Agora, tem que entender independente do quê? É independente do Deep State. É independente da nova ordem mundial. Tá? Elas são de um lado político, de outro, isso não importa. Elas são independentes do Deep State, da grande e da nova ordem mundial, né? Da nova ordem mundial. É muito importante entender que tais forças são independentes do Deep State ou da nova ordem mundial, que na verdade é a mesma coisa, né? Nomes diferentes para a mesma coisa. Por isso podem combatê-las. E esse combate já começou. Ô André, mas você não tem muita esperança, você não é um cara muito iludido? Não. Eu estou acompanhando por fontes que não são a grande mídia. Então eu acompanho por uma mídia, de novo, independente. Olha aí os nomes. Independente. Esse é o nome que você precisa prestar atenção de agora em diante. Assim como descrevi em um programa meu do ano passado, o que é desinformação, então você ainda hoje tem no YouTube esse programa, né? E depois a gente coloca para você. E lembrando no YouTube, se você está assistindo esse programa pelo YouTube, deixa um like para dar uma força para a gente, né? Se inscreve no canal. Então, faz isso para dar uma força para a gente. Se você gostou, faz isso, né? Claro, se você gostou, evidentemente, né? Mas faz isso porque aí o nosso canal cresce, isso vai ser muito bom para a gente. Bom, então, quando eu descrevi no programa do ano passado o que era desinformação, eu dei a explicação completa. E aí essa palavra começou a circular muito. Não estou dizendo que é só pelo meu programa, foi também por outros, evidentemente. Mas já com a explicação mais detalhada do que era desinformação. Então agora, quando eu estou descrevendo o que são forças independentes, detalhando do que elas se tratam, aí nós vamos entender mais do que se trata. Mídia independente, forças até, vamos dizer, ou policiais, ou até de exércitos, claro, são forças que precisam combater, né, um exército que se formou para destruir a humanidade, então, policial, do exército, de vários tipos, mas são independentes. Independentes do quê? Da nova ordem mundial.
Independentes do quê? Do Deep State. Isso que é importante entender. É independente do quê? Então, eu falei sobre a desinformação feita atualmente pela grande mídia, né? A grande mídia te desinforma, ela não fala o que é importante, fala o que é menos importante. Hoje descrevo o que são as forças independentes, que você perceberá que esta palavra independente se tornará um termo cada vez mais usado na atualidade. Você vai perceber que vai se utilizar cada vez mais, porque são estas forças. Lembra de um programa lá atrás que eu falei que tem forças combatendo tudo mais? Então, eu já tinha essa informação, mas eu vou soltando as informações conforme é possível. Aonde eu pesquiso? Em mídias independentes e em lugares muito especiais. Eu vou falando com o tempo. Essas forças independentes do Deep State estão lutando para evitar a destruição da humanidade. Então, elas são independentes do quê? Do Deep State, da nova ordem mundial. E elas estão lutando para evitar a destruição da humanidade. Bom, mas André, de novo você nas suas teorias? Mas vamos lá, vamos te dar uma chance, André. Responde para mim. O que é o Deep State? E o que esse Deep State ele quer destruir na atualidade, André? Então, Deep State eu descrevi no último programa. São as forças do mal por trás de governantes e empresas, corrompendo governantes e empresas. Agora, o que elas querem destruir na atualidade? Isso é muito importante sabermos. Primeiro, todas as religiões e formas de espiritualidade, principalmente o cristianismo e o judaísmo. Mas por quê? Ô André, mas por quê? Qual o interesse de fazer isso? Ô André, fala, qual que é o interesse deles? Então, vamos lá. Porque essas religiões trazem valores éticos. Elas falam do bem, elas falam da verdade, elas trazem ética para a população. Como é que você vai corromper a população ou corromper as pessoas se essas pessoas têm valores éticos? Se essas pessoas falam, não, eu não me corrompo, eu não vou me sujar. E aí, como é que dá para corromper? Não dá, não tem como. Então, primeiro alvo, as grandes religiões, especialmente o cristianismo e o judaísmo. Ô André, mas sabe que eu vi no carnaval um bloco fazendo troça de Jesus, coisa do tipo, e vi em várias manifestações coisas parecidas. Ai, André, isso foi proposital? Claro, não tenha dúvida. Porque o alvo é destruir justamente o cristianismo. Mas eles são tão burros, desculpe falar, mas são tão burros que eles não pesquisam história. Porque quando os imperadores romanos começaram a combater os cristãos, inclusive nas arenas, eles colocavam cristãos, contra gladiadores matando cristãos, feras matando cristãos e tudo mais, nas arenas romanas, o povo foi vendo aquele gesto dos cristãos e foi se convertendo. Quanto mais vocês combatem o cristianismo, mais forte ele fica. Escuta, o Brasil tem mais de 80% da população cristã. O que vocês querem fazer chacota com Jesus, palhaçada com Jesus? Quanto mais vocês fazem isso, mais cristã a população fica. É que nem tentar destruir a estátua agora recentemente do Borba Gato. Pegou mal. Escuta, começa a raciocinar, né? O que vocês estão fazendo? Então, primeiro, destruir o cristianismo e o judaísmo. Por quê? Porque trazem valores éticos que eles querem destruir. Depois, toda a ética da sociedade. Então, a religião tem ética, então vamos destruir a religião porque aí não tem mais 10 mandamentos, aí pode roubar, pode fazer o que for, pode matar, porque aí não tem mais ética na sociedade. Agora, mesmo que não seja da religião, toda a ética da sociedade, para implantar a corrupção, a exploração e todo tipo de destruição. Então vamos implantar uma sociedade e vamos manter, na verdade, é mais manter,
uma sociedade baseada na exploração, na corrupção e em todo tipo de destruição. Então vamos manter a sociedade assim. Então as forças independentes vão combater justamente isso. E o que querem mais o Deep State ou a nova ordem mundial? Destruir todas as defesas da população, sejam jurídicas, constitucionais, financeiras, políticas ou econômicas. Então, aonde você pode recorrer? Eu posso recorrer na justiça. Eu posso recorrer com os meus recursos. Eu posso recorrer com a minha influência política. Eu posso recorrer com as minhas economias. Eu tenho a Constituição. Então, tudo isso eles querem destruir para quê? Para implantar definitivamente, é uma implantação mais definitiva, mais descarada dessa nova ordem mundial, que é a corrupção pura, né? E a população escravizada e poucos vivendo nababescamente. Você já viu isso em algum lugar? Já viu, né? Toda a noção de nacionalidade. Então, o que eles querem também? Vamos tirar toda a noção de nacionalidade e vamos falar de um globalismo. Não tem mais nação, não tem mais país. Você não vai lutar por uma nação. Não, agora é globalismo. Então aí, dane-se a sua nação, vamos destruir a tua nação. Porque o que interessa é o nosso dinheiro, o nosso poder, a nossa corrupção. Então essa é o plano deles, né? Destruir toda a noção de nacionalidade e de nacionalismo, né, com seu globalismo, para conseguir destruir as nações. E, André, hoje você está caprichando na teoria da conspiração ou caprichando na revelação da geopolítica internacional, o que está realmente acontecendo no mundo. E o Brasil é apenas um reflexo disso. Bom, eu quero dar 2 dicas para você. Primeiro, se você está gostando, deixa lá o seu like no YouTube, né? Deixa o like, faz a inscrição na página e tudo mais. Se você gostou do programa, dá essa força para a gente. Agora, se você quer um livro sobre o passado da Terra, o passado estudado a partir de grandes autores como Platão, em textos como Timeu e Crítias, e toda a história a partir de grandes descobertas, você pode adquirir da editora Madras o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. Marc é M-A-R-C. E também você pode adquirir o meu livro internacional. Então esse é o meu livro nacional, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Você procura em todas as livrarias e pode pedir até à distância. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, editora Madras. Agora, meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, de uma editora alemã, com filiais em Portugal e Nova York. E o meu livro, então, foi feito pela Novas Edições Acadêmicas e você pega pelo site internacional amazon.com, ok? Você faz essa encomenda pelo amazon.com. Vamos lá concluir. Mas como as forças independentes estão agindo, então? Primeiro, combatendo a guerra contra as religiões, porque muitos templos estão sendo destruídos no mundo inteiro e muitos princípios religiosos estão sendo destruídos, fazendo chacota, fazendo palhaçada, mas esse pessoal não entende que quanto mais combate uma religião, mais forte ela fica. Eles não sabem história, que quanto mais os imperadores romanos combatiam os cristãos, mais cristã a população se tornava, até que Constantino teve que ceder e implantar o cristianismo, e depois o Teodósio, né, outro imperador romano, implanta como religião oficial, porque não tinha mais o que fazer. Toda a população de Roma era cristã, depois de algum tempo. Também as forças independentes combatem a guerra contra a ética.
Então vamos manter a nossa ética, os nossos valores. Ah, os 10 mandamentos caíram? Não, pelo amor de Deus. Não deve matar, não deve roubar, não deve fazer nada de errado. Então, vamos manter esses princípios éticos. Isso é o que mantém a nossa sociedade. Uma sociedade sem ética se destrói, não tem como prosseguir. As forças independentes também combatem a desinformação da grande mídia, porque a grande mídia ela é interessante. Além de te desinformar, de ser a grande produtora de fake news, elas controlam os controladores de fake news. E dizem que a verdade é fake news. Olha onde eles chegam. Olha onde eles chegam. Eles te desinformam, eles produzem fake news e dizem que quem está falando a verdade está fazendo fake news. Então está nesse estado, mas já está sendo combatido e essa grande mídia está ruindo assim aceleradamente. As forças independentes também combatem a guerra contra as nações. Então elas não querem a destruição das nações, querem manter as nações. As forças independentes estão lutando pela liberdade das pessoas. Então isso é o principal, lutar pela liberdade das pessoas, lutar pela liberdade econômica, lutar pela liberdade política, lutar pelo ir e vir, por todos os direitos constitucionais que nós temos. Então essa é a luta. As forças independentes, inclusive, já estão vencendo as batalhas. Então já estão vencendo. É que a grande mídia não conta. Ela só conta aquelas historinhas de sempre que você já está cansado de ouvir, né? E não bate A com B, né? Você sabe disso. Mesmo que a grande mídia não noticie. Desse momento em diante, as vitórias se tornarão cada vez maiores. E mesmo que a grande mídia negue, as forças independentes vencerão essa guerra. Olha, isso é uma hipótese, tá? Estamos em plena guerra híbrida. Não tem armas nucleares. Tem vírus, tem desinformação da grande mídia, tem outros tipos de ataques. Então agora, HAARP, perceba bem o clima do mundo, enchentes aqui, enchentes lá, e pesquise HAARP, H-A-R-P. Quem sabe eu fale em algum programa sobre HAARP. Então, as forças independentes vencerão essa guerra híbrida que já ocorre no mundo. E tomara que de uma forma muito rápida. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.